Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Estou aqui dentro do meu lar, nesta tarde chuvosa, e não há nada mais agradável do que você estar meditando na palavra do Senhor. Então venho deixar aqui com vocês, durante alguns minutos, uma mensagem da palavra do Senhor, que se encontra aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 25 e versículo 3, que diz assim: E era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Nabal, ele era um homem egoísta, ele era um homem que agia antes de pensar, de parar para pensar, ele já agia. Ele era um homem completamente sem controle. Ele era um homem rude. Já ao contrário, Abigail, ela era uma mulher mansa, uma mulher humilde, uma mulher temente a Deus e completamente apaziguadora. Eu estive ali esses dias agora, no encontro de mulheres, e o tema era: que mulher é você? Isso me chamou muito a atenção, porque nos dias de hoje nós temos que ver que mulher é você. As pessoas olham para você e que tipo de mulher você está sendo. Que tipo de mulher, quais são as suas atitudes que diz que tipo de mulher é você. Eu digo mulher, mas também homens de Deus. Que tipo de servos nós somos perante ao Senhor. A palavra do Senhor vai nos dizer, vai nos contar a história que havia um casal que morava da cidade de Maom, cidade de Maom. E de tempos em tempos, havia uns chamados tosquiadores que eles vinham para tosquiar as ovelhas. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Nabal era um homem muito rico, um homem muito poderoso, um homem que tinha muitas posses, um homem que tinha muitas ovelhas, um homem que ganhava, ele era um homem muito próspero. E a palavra do Senhor vai nos dizer, vai nos contar que de tempos em tempos tosquiadores vinham para tosquiar as ovelhas, porque eles vendiam esta lã e eles ganhavam muito dinheiro vendendo essa lã. Então, quando vinha a geada, quando vinha os tempos muito frios, porque aquela cidade, as mudanças de temperatura, elas eram muito grandes, elas variavam muito. Uma hora estava muito quente, de repente estava muito frio. Então, eles se preparavam para quando eles fossem vender esta lã, eles conseguiam se manter com o sustento desta venda desta lã. Porque a ovelha, quando ela está muito gorda, a ovelha, quando ela está muito pesada, a ovelha, quando ela está muito inchada, é necessário cortar a lã. Porque quando ela está muito pesada, ela não consegue mais andar, ela não consegue mais se equilibrar, ela não consegue mais caminhar, ela vai se paralisar. Então, quando a ovelha ela está muito grande, ela está muito gorda, ela está muito inchada, é necessário cortar. E desta lã se tem a provisão durante muito tempo. Durante muito tempo, as pessoas vão suprir as suas necessidades através da venda desta lã. E ali próximo, no Carmelo, no deserto, estava Davi. E Davi, quando ele ouve que Nabal estava a tosquiar as suas ovelhas, ele se lembra que os tosquiadores estavam lá com ele e que nada faltou aos tosquiadores. Os tosquiadores tiveram água, eles tiveram alimento, nada lhes faltou. E agora Davi se encontra numa situação em que ele precisa de ajuda. E a palavra do Senhor vai nos ensinar que quando era a época de tosquiar as ovelhas, se fazia uma grande festa. Então tinha muito alimento, tinha muita comida, tinha muita bebida, porque eles estavam comemorando a prosperidade que viria. Então Davi, quando ele fica sabendo, ele via 10 de seus servos até Nabal. Chega lá, Davi, antes dos servos irem até Nabal, Davi, ele aconselha os servos e diz assim: vá até lá e dizei a paz do Senhor para esta casa,
A paz do Senhor para a sua família. A paz do Senhor para tudo quanto você possui. Então Davi vai dizer para ele, vai mandar os servos dizer para ele, que ele está agora precisando de suprimentos. Então ele pede ajuda para Nabal. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que ele era um homem tolo, um homem rude, um homem grosso. E a atitude de Nabal, ela foi a seguinte. Nabal vira para aqui no versículo 10. Diz assim: e Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje que fogem do seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão, a minha água, a carne das minhas reses que degolei para os meus tosquiadores e o daria a homens que eu nem sei de onde vem? Nabal lhe responde: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Na nossa vida não é diferente. Às vezes nós estamos ali dentro da igreja, nós estamos dentro do trabalho, nós às vezes precisamos de uma ajuda e nós falamos: olha, vocês podem me ajudar? Me ajudem nisso, me ajudem nisso. Eu vou dar um exemplo. Às vezes tem uma pessoa que está padecendo necessidade, às vezes tem uma pessoa que está precisando. E nós falamos assim: ei, nos ajude, vamos ajudar esta vida, vamos ajudar esta pessoa. Só que as pessoas, elas têm espírito de Nabal. As pessoas, elas estão ingratas, as pessoas são ingratas. As pessoas, elas são egoístas. E quando a pessoa está pedindo ajuda, é porque ela necessita de ajuda. Mas nos dias de hoje é muito difícil as pessoas ajudarem o próximo. Então tem pessoas que têm o espírito de Nabal. E quando aqui ele pergunta: por acaso eu vou dar o meu pão, a minha água? E ele diz assim: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? As pessoas, elas fazem pouco caso da sua unção. Elas fazem pouco caso da autoridade que o Senhor deu. Hoje em dia as pessoas estão completamente com o espírito de Nabal. E isso tem que ser falado. Isso tem que ser mostrado, porque o Senhor não se agrada. A palavra do Senhor vai nos dizer que então, quando Davi, eles pegam, voltam e vai contar para Davi qual foi a atitude de Nabal. Porque a sua atitude, é como a gente costuma falar, cada ação, ela gera uma reação. Então ele está ali tendo a ação de falar que ele não vai ajudar, que ele não vai dar, mesmo ele tendo fartura. Mesmo tá ali preparando uma festa, então haveria muito alimento, ele não vai dar. Então esta ação dele teve uma reação de Davi, porque quando Davi fica sabendo, a palavra do Senhor vai nos dizer que Davi então manda os soldados afiar as suas espadas. E Davi afia dele também. E Davi vai disposto a acabar com Nabal, a acabar com tudo que Nabal possuía. A atitude de Davi também foi uma atitude tola, porque ele agiu no momento da raiva. Ele agiu no momento de que ele ouviu um não. E as pessoas muitas das vezes não estão preparadas para ouvir não. Ele não estava preparado a receber algo diferente daquilo que ele esperava. Porque muitas das vezes as pessoas esperam algo e algo não chega como elas querem. Então elas se precipitam e elas querem agir na violência. Elas querem agir com rigidez. Elas querem agir porque elas esperam que as coisas sejam sempre favoráveis a ela. E quando as coisas não são favoráveis a ela, as coisas elas saem do controle. Mas nós esquecemos que o controle de tudo está nas mãos do Senhor.
Então, mais uma vez, nós vemos o espírito de Nabal agora em Davi. A palavra do Senhor vai nos dizer que ele prepara 400 soldados e descem para acabar com Nabal. Então, um dos servos, porque sempre vai ter uma pessoa, sempre vai ter um dos servos chega até Abigail e ele conta tudo o que aconteceu. E aí no capítulo 18, nós vamos ver aqui que diz assim, ó. Então Abigail se apressou, tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas guisadas, 5 medidas de trigos tostados, 100 cachos de passas, 200 passas de figos passados e pôs sobre os jumentos. E foi ao encontro de Davi. A palavra do Senhor vai nos dizer que então Abigail se apressou e ela tomou. Então se ela se prontificou rapidamente e ela tomou, é porque se ela tomou é porque já tinha preparado. Olha que palavra maravilhosa. Ela já estava com tudo pronto. Porque uma mulher sábia, ela edifica a sua casa. Como que nós vamos se apressar? Então Abigail se apressou. Como que nós vamos se apressar? Nós vamos se apressar em orar. Nós vamos se apressar em buscar. Nós vamos se apressar em jejuar. Nós vamos se apressar em meditar na palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que nós temos que estar revestidos de toda a armadura. Para que quando chegue o dia mau, nós estamos revestidos e não há nada que venha nos impedir. A palavra do Senhor vai nos dizer que nós temos que estar construindo a nossa casa na rocha. Para quando venha o vento, nós estarmos firmes. Porque muitas das vezes nós somos provados. E muitas das vezes a primeira nossa construção é na areia. E nós caímos. Aí nós levantamos e tornamos a construir outra casa. E nós construímos a nossa casa na madeira. E aí vem um vento muito forte. E cai. Então quando nós começamos a construir a nossa casa. E nós vemos que aquele lado ali está mais fraco. Então vamos ali, é na oração. Vamos orar, vamos focar na oração. Aí quando vai vir o vento, você tem reserva. Aí, nossa casa está sendo construída. Então, quanto mais vento vir, mais nós vamos saber aonde nós temos que nos alicerçar, aonde nós temos que deixar forte, nós temos que deixar firmes. E aí sim, a nossa casa vai ser construída na rocha. E aí vem o vento, vem tudo, todos os ataques de todo lado. A palavra do Senhor vai nos dizer que quando Neemias estava a reconstruir o templo, quando ele estava a reconstruir a cidade, a palavra do Senhor veio dizer que veio ataques de todos os lados. E eles tentavam a todo custo tirar a atenção. E chamava, mandava recado, mandava mensagens para atribular, para atormentar, para deixar Neemias com medo. E ele diz assim, um homem como eu fugiria? A palavra do Senhor é clara. Eles mandam mensagem e falam, vem encontrar com a gente, vem cá. E ele fala assim, ei, eu estou em uma boa obra, eu estou com uma obra. E eu não posso parar. O Senhor tem colocado coisas nas nossas mãos e nós temos que permanecer firmes, nós não podemos parar. E aí, por fim, ela encontra com Davi. Abigail se encontra com Davi. E ela se prostra aos pés de Davi. E a palavra dela é de serva, a palavra dela é de mansidão. A palavra do Senhor vai nos dizer que em Provérbios 15, primeiro, vai nos dizer que uma palavra branda, ela calma o furor. Abigail foi sábia. Ela trouxe mantimento, ela trouxe tudo o que Davi precisava. Tudo que Davi precisava, ela trouxe. É que
eu estava aqui estudando, mas se você for parar para analisar tudo que ela trouxe ali, ela trouxe pão, ela trouxe odres de vinho, ela trouxe ovelhas guisadas. Ovelhas guisadas significa que é no fogo, né? Altas temperaturas. Olha que coisa linda. Ela trouxe trigo tostado. Ela trouxe caixas de passas. 200 passas de figo passados. Quer dizer, tudo o que tem aqui, se você for analisar cada item aqui, você vai entender. Ela trouxe tudo que o Davi precisava naquele momento. A palavra do Senhor vai nos dizer que Davi diz para ela que ela foi uma mulher muito sábia, porque a palavra dela acalmou o coração dele. Ele diz assim, ó: e agora o Senhor te trouxe até aqui, não há ser isso, pedra de tropeço. Eu não vou ser o causador de derramar sangue. E Davi disse para ela: bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendito o teu conselho. Qual é o conselho que você tem dado? Quando as pessoas chegam até você, elas pedem um conselho. As pessoas estão atribuladas, as pessoas estão com raiva. Qual é o conselho que você tem dado? Você tem apaziguado a situação? Ou você tem jogado lenha na fogueira? Você tem pegado isqueiro, ó? Porque tem gente assim. Deus vê tudo. Deus, ele contempla os bons e os maus. Os olhos do Senhor são como duas chamas de fogo. Toma cuidado. Deus está vendo tudo. A palavra do Senhor vai nos dizer que Davi, ele procurava vingar-se. E a palavra do Senhor, ela vai nos dizer em Romanos 12:19. Minha é a vingança e eu retribuirei. A vingança, ela não é nossa. A vingança, ela é do Senhor. E o Senhor vai retribuir segundo aquilo que você fez. A palavra do Senhor diz que chegará aquele dia que o Senhor vai dizer assim, ó: mostre as tuas mãos. Cadê as tuas obras? Quais foram as tuas obras? E o Senhor vai pôr na balança. E o Senhor vai pesar. Por isso, se você pode fazer o bem, faça. Porque aquele que pode fazer o bem e não faz, peca. E o Senhor, ele está contemplando tudo. O Senhor está vendo tudo. Ai de mim, ai de você, se não andar segundo os mandamentos do Senhor. E aí a palavra do Senhor vai nos dizer que então Davi, ele desiste. Ele desiste. Ele pega as coisas da mão dela. Ele aceita. E então Abigail vai embora, feliz. Ela volta para sua casa. A palavra do Senhor vai nos dizer que quando ela chega, Nabal está completamente embriagado. Nabal está tomado pelo vinho. E se ela chegou e ainda tinha festa, porque ainda tinha muita gente, é porque ainda tinha muito alimento. Ou seja, não ia faltar se ele desse. Não ia mudar nada. Era só ele pegar um pouquinho e dar. É melhor dar do que receber. A palavra do Senhor vai nos dizer então que quando ele chega ainda havia banquete, a casa ainda dele estava cheia e ele estava completamente embriagado. Então Abigail, sábia, não disse nada. Ela se calou. Abigail não disse nada mais, nem nada menos. Porque tem pessoas que não sabem não falar nada, né? Tem pessoas que falam menos, não fala nada mais e não fala nada menos. O que é não falar nada menos? Não falar nada menos é você chegar, ver a situação e falar assim, ó:
Pronto. Você já falou menos. E disso daí já vai dar uma confusão, uma briga. Então é melhor você calar. Calareis. O Senhor pelejará por vós. Coisa linda esta palavra, coisa linda é esta mensagem do Senhor. A palavra do Senhor diz que aconteceu que depois, no dia seguinte, pela manhã, ele já estava livre do álcool. Então ela chega e conta tudo o que se passou. A palavra do Senhor vai nos dizer que ele amorteceu o seu coração. E eu fui pesquisar o que era amortecer. Amortecer é como se fosse um choque. Amortecer é quando enfraquece. Amortecer é quando está paralisando o seu coração. Então eu entendo como um choque, amortecer eu entendo como um choque, eu entendo que ele teve um ataque cardíaco, alguma coisa assim. E a palavra do Senhor vai nos dizer que passaram-se 10 dias. Ele não melhorou. Passaram-se 10 dias e feriu o Senhor a Nabal. E ele morreu. Ouvindo Davi o que tinha acontecido, manda os servos dele descer e buscar Abigail. Que agora Abigail ia ser a sua esposa. Então agora Abigail sai do palácio e vai viver no deserto. Mas essa mudança dela foi uma mudança boa, foi uma mudança maravilhosa, porque ela vivia no palácio e vivia os piores momentos da vida dela. Agora ela vai viver no palácio, mas essa mudança vai trazer para ela paz, tranquilidade, amor. Tudo que ela não viveu, agora ela vai viver. E assim, o Senhor ele tem algo novo para a minha vida e para a sua vida. Tudo que nós não vivemos antes, nós vamos viver agora. Porque o Senhor ele tem uma nova história para as nossas vidas. Mas tudo depende da minha e da sua atitude. Tudo depende do que nós fazemos hoje. O que nós fazemos hoje vai refletir o nosso amanhã. Então que esta palavra ela fique no seu coração. Seja uma mulher apaziguadora. Seja uma mulher que pense antes de agir. Ajude o seu próximo. O seu próximo está precisando de um alimento, dê. Às vezes, há pessoas que chegam para nós precisando de algo. Não digo algo material, não. Às vezes a pessoa precisa de uma oração. Você está preparada para orar por alguém? Às vezes a pessoa precisa de uma palavra. Você está preparado para falar com alguém? Muitas das vezes eu estava em casa do meu lar e eu pegava e meditava na palavra do Senhor. E eu falava assim, se eu tiver a oportunidade eu vou falar isso, Senhor. Eu passava o dia inteiro, o culto inteiro, eu não tinha oportunidade. Eu falava, ai Senhor, eu estava com aquilo preparado. E aí, no mesmo dia, ou no dia seguinte, aparecia uma situação que alguém chegava em mim e falava exatamente aquela situação da palavra do Senhor. E aí? Aí eu tinha a palavra exata para falar para a pessoa. E a pessoa saía dali alegre. A pessoa saía com o coração limpo, liberto. Sabe por quê? Porque eu tinha me apressado a ler a palavra do Senhor. Então, quando a pessoa precisava de algo, quando ela precisava de um alimento, eu tinha para dar. Você tem se preparado? Porque a palavra diz que ela se apressou. Então, ela começou a comer da palavra, ela começou a orar, ela começou a jejuar. Ela se apressou. E ela tomou para dar. Então, se ela tomou é porque ela já tinha preparado. Então, você tem que ter uma palavra preparada para alimentar alguém. Você tem que estar com os seus joelhos dobrados no chão e você tem que ter reserva. Cingir de toda a armadura de Deus, cingir os lombos, colocar o capacete. Eu falo sempre ao Senhor, para o Senhor, ungir os meus olhos, meus ouvidos, meus lábios, meu coração. Se prepare, irmãs. Se prepare, irmãos.
Vamos nos preparar. Sejamos Abigail e não Nabal. Hoje eu vou falar para você, todo Nabal da sua vida morre hoje. Nabal morreu. E agora você vai viver o melhor desta terra, você vai viver Davi. Deus tem Davi. Deus vai matar Nabal e vai dar Davi para a sua vida. Para que você seja uma mulher próspera, para que você seja uma mulher que está nos conceitos do Senhor, nos mandamentos do Senhor. Tome esta palavra. Eu estou aqui, eu nem sei se eu vou postar, mas eu estou ensaiando, porque futuramente Deus vai usar, né, através da palavra. Então nós temos que estar assim, ensaiando, para o Senhor poder usar. Que o Senhor venha abençoá-los. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.